Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E desde já queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder adentrar no seu lar e juntos podermos adorar ao Senhor e aprender a sua palavra nesta manhã. Queremos aproveitar aqui e mandar uma saudação toda especial aos nossos irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais, aos nossos irmãos do PROAT, os irmãos que têm sido fiéis aqui na programação da Rede Brasil e em especial aqui no programa ou no culto, melhor dizendo, Escola Bíblica Dominical. Receba aí um forte abraço aí do nosso pastor, da irmã Judite. Abra aí os braços, receba esse forte abraço do nosso pastor, da irmã Judite. Que Deus continue abençoando meu irmão, minha irmã, a cada um e toda a sua família. Nesta manhã nós estaremos dando continuidade ao estudo da nossa lição. Esta semana estudando a lição de número 9, que com certeza é uma lição que vai precisar sim de um esclarecimento específico. Está dentro da área escatológica, Gog e Magog, é o tema da nossa lição, mas já nós estaremos comentando mais sobre esta lição. Mas vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele a sua bênção toda especial em favor de cada um dos irmãos. Vamos orar? Se você puder fechar seus olhos nesse momento, feche e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, estamos em Tua presença, te agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, para juntos aprendermos a Tua palavra e te adorarmos, Senhor, na beleza de Tua santidade. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Abençoa todos aqueles que estão sendo alcançados através da programação desta rede, Senhor. Que a Tua boa mão de Deus continue sendo estendida sobre os Teus filhos. Queremos, nesse momento, pedir uma bênção em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Teu filho continua dando força, saúde, vigor e firmeza. A superintendência da Rede Brasil de Comunicação, o evangelista Sonivaldo. Que a Tua mão de Deus continue estendida sobre o Teu Filho e sobre todos aqueles que estão envolvidos na produção deste trabalho, Senhor. Continua ajudando, fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais, mas antes disso, você que está nos acompanhando através das redes sociais, compartilhe este link aí com seus amigos, com seus familiares, convide-os a estar junto conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor e o adorando na beleza de sua santidade. Vamos agora adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tem uma harpa aí em sua casa, não tem problema, como sempre aqui colocamos, os hinos serão colocados em sua tela para que você possa louvar ao Senhor e aqui em um grande coral este hino chegar na presença de Deus. Amém? Vamos convidar o presbítero, o irmão Jailson Aguiar, e ele vai louvar aqui ao Senhor com os cânticos congregacionais. Glória a Deus, cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus, nosso pastor, e também a autorização nesta manhã para adorar ao Senhor com os nossos hinos congregacionais. Convidamos você e sua família para fazer o mesmo conosco, com muita alegria. Hino de número 237, o gozo de estar preparado. Glória a Deus. O noivo estamos prontos para encontrar, eis que do céu virá. Com nossas luzes vamos esperar, Jesus não tardará. Oh, que gozo preparado está para os
servos do Senhor Jesus. Breve Cristo do céu voltará em gloriosa luz. Coroa nós teremos lá no céu, se Cristo em nós viver. Em breve Ele vem rompendo o véu, o mal vem desfazer. Oh, que gozo preparado está para os servos do Senhor Jesus. Breve Cristo do céu voltará em gloriosa luz. Lá em Sião nós vamos encontrar com nosso Redentor. Na glória eterna vamos desfrutar do divinal amor. Oh, que gozo preparado está para os servos do Senhor Jesus. Breve Cristo do céu voltará em gloriosa luz. Aleluia, glória a Deus. Com essa mesma alegria que eu sei que você está aí, vamos continuar adorando ao Senhor. Hino de número 457, o festim de glória. Glória a Deus. Oh, que festim de glória para nós há de ser, quando estiver nas nuvens Cristo aparecer. Oh, nesse evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo bem. Nesse glorioso dia, o corpo meu mortal será como de anjos no lar celestial. Oh, nesse evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo bem. Oh, que ditosa vinda a do meu Salvador, eu estou esperando muito firme em seu amor. Oh, nesse evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo bem. Oh, Cristo, apressa o dia em que hás de voltar para ver tua face, eu estou a esperar. Oh, nesse evento muito feliz e de prazer também, eu hei de ver meu bom Jesus, fonte de todo bem. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 9. Estamos já caminhando, para o finalzinho do nosso trimestre. Estamos terminando o mês de novembro, adentrando já o mês de dezembro. E esta lição, que é a última lição do mês de novembro, e está sendo estudada hoje, 27 de novembro de 2022, tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. O texto áureo de nossa lição está em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que diz:
e sairá a enganar as nações que estarão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. A verdade prática nos diz que a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Sobre a identidade dos povos invasores, parte 1. O segundo tópico, sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. E o terceiro tópico, sobre o contexto escatológico. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel, capítulo 38, versículos 1 ao 6, e capítulo 39, versículos do 1 ao 10. Acompanhe conosco a leitura, nós estaremos colocando em sua tela, nesse instante, o texto. Se você não tem uma Bíblia aí próximo de você, estaremos colocando o texto para que você possa nos acompanhar nesta leitura, nesta manhã. Ezequiel, capítulo 38, versículos 1, diz o seguinte: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes, os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Ezequiel agora 39:1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e os animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. E eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová, este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, e com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção, sobre cada um de nós, agradecendo pela leitura da sua palavra, para que o Santo
Espírito, seu doce Espírito Santo, possa nos abrir a mente nesta manhã e possa falar aos nossos corações através destes capítulos do livro de Ezequiel. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pela leitura da tua palavra que foi realizada nesta manhã. E queremos pedir ao teu doce Espírito Santo, Senhor, que venha nos fazer lembrar, Senhor, venha por meio da tua palavra nos trazer, Senhor, lições que querem nos ensinar nesta manhã. Estende as tuas mãos de Deus sobre cada um dos teus filhos que estão sendo alcançados através dessa programação. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E vamos nesse instante convidar o professor e auxiliar irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom nesse domingo estar aqui, na casa de Deus, participando desse culto. Esse culto que está sendo realizado também aí na sua casa. E você sabe, no culto nós temos os louvores, temos a leitura da palavra de Deus, nós temos a exposição, a pregação da palavra do Senhor. E no culto nós também temos o momento da oferta, do ofertório. E deixa eu lhe dizer uma coisa, ofertar é um ato voluntário que parte de um coração agradecido, alegre. Ofertar, dizimar, meu querido, também é um ato de adoração ao Senhor. Vamos ler um versículo bíblico que fundamenta tudo isso que nós estamos falando. E eu quero convidá-lo nesse momento para abrir a Bíblia em um texto muito conhecido. Segundo livro aos Coríntios, capítulo 9 e o versículo de número 7. Vamos abrir a Bíblia? Leia conosco esse texto. Veja que coisa linda o apóstolo São Paulo falando aos irmãos que estão ali na cidade de Corinto. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Eu vou só frisar essa última sentença do versículo número 8, que diz assim, versículo 8 não, versículo 7, Deus ama aquele que dá com alegria. Então, querido, faça esse trabalho com amor, com dedicação, com coração voluntário, sabendo que aquilo que você está fazendo, lançando na salva, seja qual for a forma que você venha se utilizar dos recursos eletrônicos, até na congregação, é um ato de adoração, está servindo para que a obra de Deus se expanda justamente no mundo. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, pensando em você que está em outro estado, você que talvez esteja no hospital, você que talvez esteja trabalhando nesse momento e não pode, por algum motivo ou outro, chegar na congregação para adorar a Deus através de seus dízimos e das suas ofertas. Então a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, ela vem se utilizando de alguns canais, de alguns recursos tecnológicos que vem facilitar não somente a igreja, mas também você. E o primeiro recurso que vai aparecer é o site da igreja. Vai aparecer agora aí na sua tela, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar esse site, seja pelo celular ou seja pelo computador, você vai encontrar aquele botãozinho que está na parte superior, que diz assim, quero contribuir. Quando você clica nele, vai aparecer algumas opções. Dependendo da natureza da sua oferta, você pode ofertar, você pode dar seu dízimo, você pode contribuir para a missão, você pode contribuir também para o sistema de comunicação da igreja, você pode contribuir também para a área social da igreja. Então, querido amigo em Cristo Jesus, essas são as opções que nós temos. E agora vai aparecer as contas. Nós temos o PayPal e o PagSeguro. Principalmente para quem está fora do Brasil, pode usar o PayPal. Mas para quem está aqui dentro e quiser usar, você tem as contas da Caixa, as contas bancárias, Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco
e o Banco do Brasil, e o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e logo abaixo está o CNPJ. Deixa eu repetir para você o CNPJ: 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51, que por sinal o CNPJ é a chave também de ativação do Pix, que é outro recurso que veio que facilita muito também a questão das transferências. Deixa eu repetir para você, porque está no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco: 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51. Querido, em Cristo Jesus, vamos orar? Eu quero convidá-lo. Vamos fazer uma oração. Sim, uma oração de agradecimento. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Vamos agradecer a Deus pela oferta que nós estamos dando para Ele. Lembre, é um ato de adoração. Mas nessa oração, vamos incluir aquelas pessoas que estão desempregadas, aqueles que estão nesse momento dizendo assim: Jesus, abra a porta de trabalho para o meu filho, abra uma porta de trabalho para os meus netos. Vamos orar. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa manhã de domingo. Deus é o Deus que abre portas aonde não tem portas. E é o Deus que vai abençoar a tua família e aumentar o pão na mesa dos teus filhos e na tua mesa. Oremos ao Senhor, ore conosco, ore com alegria. Chegue diante de Deus com fé. Meu querido irmão, Ele está ouvindo a sua oração. Oremos nesse momento. Pai eterno, Rei da glória, queremos te agradecer. Queremos te louvar, queremos te exaltar, pelo motivo de estarmos aqui na tua casa, te exaltar pela vida, pelas bênçãos recebidas, por tu ter suprido as nossas necessidades. Agora, Pai, recebe as nossas ofertas, os nossos dízimos, como um ato de adoração a ti. Recebe as nossas ofertas para que sejam utilizadas na expansão do teu reino, na pregação da tua santa e maravilhosa palavra. Pai eterno, também te pedimos por esse irmão que agora está ajoelhado, por essa irmã que está de cabeça baixa, clamando e pedindo uma porta de trabalho, seja para ele ou seja para a família. Deus, abre portas aonde não tem portas. Faz um milagre nessa manhã de domingo. Chega com consolo e chega com providência. Assim te pedimos e te rogamos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, você vai ficando conosco aqui na Rede Brasil e nesse momento o nosso superintendente, o pastor Nadijaco Saraiva, superintendente das escolas dominicais no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus conosco. Amém. Assim, conforme a autorização, vamos adorar ao Senhor. Hino de número 492 da nossa harpa cristã, Jesus virá do céu. Jesus em breve virá do céu, cumprir o que subindo prometeu. Tudo revela que virá presto, com ele iremos pro reino seu. Jesus com sangue me tem comprado e pelo Espírito me tem selado. Estou redimido, tenho penhor da minha herança em meu Senhor. E pelo mundo sem descansar, os mensageiros estão a anunciar o Evangelho do Filho amado, que a este mundo quis resgatar. Jesus com sangue me tem comprado e pelo Espírito me tem selado. Estou redimido, tenho penhor da minha herança em meu Senhor. Do mundo inteiro já vão chegar, em breve tu não achas mais lugar.
Servir desejas, não te demores, mas vem depressa pra te salvar. Jesus com sangue me tem comprado e pelo Espírito me tem selado. Estou redimido, tenho penhor da minha herança em meu Senhor. Já vem o dia, clareando está, pois a trombeta em breve soará. A sua noiva em vestes brancas, Jesus pra glória conduzirá. Jesus com sangue me tem comprado e pelo Espírito me tem selado. Estou redimido, tenho penhor da minha herança em meu Senhor. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos para um momento especial, do nosso culto, nossa EBD no ar, nosso culto da EBD nesta manhã. Esta semana, como já anunciamos, estamos estudando a lição de número 9, que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor Jonas Santana. Com ele está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar a todos mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor. Em primeiro lugar, deixa eu agradecer a Deus por poder estar junto, adorando a Deus juntamente com você. E agradecer também ao nosso querido e amado pastor presidente Ailton José Alves pela oportunidade riquíssima que ele nos concede de estarmos aqui contribuindo com a obra de Deus e adorando a Deus também com você aí na sua casa. Queremos agradecer também à Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais que se faz presente na pessoa do pastor Nadir Jackson Saraiva. Meu querido irmão, nesse momento nós temos uma lição para ser trabalhada, uma lição que é muito importante e vai requerer tanto minha como também sua, requerer bastante atenção. Vamos nesse momento abrir a lição bíblica da escola dominical. Nós estamos com a lição de número 9. A lição de número 9 tem por título Gog e Magog. Lição de número 9. Gog e Magog, deixa eu só repetir para você o título completo. Gog e Magog, um dia de juízo. O nosso texto áureo diz assim: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 8. Nós temos a nossa verdade prática. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Vamos comentar inicialmente, não somente o título, mas também um pouco do texto áureo e da verdade prática. A palavra Gog e Magog, um dia de juízo. Qual é o livro que nós estamos trabalhando? É o livro de Ezequiel. Se você prestou bem atenção, o nosso texto áureo tem um versículo no livro de Apocalipse, capítulo 20 e versículo 8. Então, a gente precisa, antes de tudo, definir as guerras. Existe Gog e Magog, uma guerra que vai acontecer, como diz a verdade prática, antes da igreja ser arrebatada. Existe a expressão Gog e Magog também sendo utilizada para uma guerra que vai ser realizada no período, ou melhor, no final da grande tribulação, que é chamada de a Guerra do Armagedon. E nós temos também outra batalha,
que vai se apropriar do nome Gog e Magog, que irá acontecer no final do milênio. Essa é uma das razões que o nosso texto áureo fala de Apocalipse, capítulo 20, versículo número 8. Então você já está sabendo que são 3 batalhas, só que o nosso foco será justamente o livro do profeta Ezequiel. Lembre disso, 3 batalhas. E por incrível que pareça, aparece com o mesmo nome. Batalha de Gog e Magog, vai anotando aí. Batalha de Gog e Magog, aquela que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja ou no início da grande tribulação. A Gog e Magog, a batalha do Armagedon, que vai acontecer após a grande tribulação ou no final da grande tribulação. E nós temos também a outra que vai acontecer no final do milênio, capítulo 20 e versículo número 8. Nosso foco vai ser justamente o livro de Ezequiel. O que é que Ezequiel queria dizer com essa expressão Gog e Magog? Quem é Gog? Quem é Magog? Essas são as perguntas que nós vamos tentar responder aqui para você nessa manhã de domingo. E claro, além de responder quem são esses personagens, o que é que eles representam, também nós veremos quais são as lições que nós podemos extrair e que o Espírito Santo quer falar conosco nessa manhã de domingo. Meu querido irmão, vamos lá para a introdução da nossa lição? Vamos lá para a introdução. Precisamos ir para a introdução, que vai aparecer, claro, aí na sua tela. E eu vou ler com você a introdução por completo. Nós precisamos ler. Diz assim, a introdução. A profecia cumprida na antiguidade bíblica tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nesta lição, veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Vamos analisar a introdução? O autor, pastor Ezequiel Soares, ele começa fazendo esse seguinte comentário. Existem grupos, vou separar da seguinte maneira. Você tem grupos de teólogos que são considerados e chamados, se autodenominam de teólogos liberais. O que é que esses teólogos liberais têm em comum? Eles não creem na autoridade das Escrituras. Eles não aceitam a Bíblia como sendo inerrante e infalível. São críticos da Bíblia, são os teólogos de caráter liberal. Eles se alinham com a mesma fala de alguns ateus, que diz que a Bíblia foi escrita num período que os eventos já tinham acontecido. Em outras palavras, a Bíblia está narrando uma profecia, depois que o evento aconteceu foi que eles narraram. Era como se fosse, a ideia que se passa aqui é que a profecia não acontece. Bom, mas vamos deixar claro uma coisa. Isso é um posicionamento de caráter cético, crítico, ateísta. Isso corresponde à realidade? Não. Porque se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, abra a sua Bíblia conosco. A Bíblia é o livro-texto da Escola Bíblica Dominical. Tem um texto no livro de Isaías, capítulo 45, muito conhecido entre nós, muito conhecido. O capítulo 45 diz assim, assim diz o Senhor, versículo 1, assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face, eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Sim, por que está sendo citado esse versículo falando sobre Ciro? No momento que essa profecia foi citada por Isaías, faltava somente 700 anos para Ciro nascer. Em outras palavras, 700 anos antes de Ciro nascer, veja que existe uma descendência por completa aí de avô, de pais e de avós que ainda não tinham nascido. Então, antes de Ciro nascer, 700 anos antes, nós vemos que Deus disse o nome
e disse o que ia fazer. Então, quando Ciro aparece no cenário, o que é que acontece? A profecia se cumpre. Então, os eventos bíblicos, eles foram-se narrados, meu querido irmão, da seguinte maneira: Deus revelou e depois o fato aconteceu. Então, o teólogo crente, pentecostal, teólogo crente, salvo em Cristo Jesus, que crê na autoridade das Escrituras, acredita piamente que aquilo que está escrito aqui já vai acontecer. Nós temos profecias no Antigo Testamento que aconteceram, já foram realizadas, e muitas outras profecias que ainda vão acontecer, inclusive no nosso tempo. Essa questão para a gente é de suma importância para a gente entender a questão de Ezequiel. Ezequiel fala de profecias, você vem estudando o livro de Ezequiel aqui conosco. Ezequiel fala de profecias que aconteceram, que foram ditas e que os fatos aconteceram naquele momento. E vai falar agora de profecias que ainda vão acontecer. Nesse caso, a profecia que nós vamos trabalhar é a profecia de Gog e Magog, que ainda irá acontecer. Antes de ir para o tópico 1 da lição, deixa eu só fazer uma breve correção, breve adendo. No capítulo 45 e versículo número 1 de Isaías, eu falei 700 anos, mas corrija, são 150 anos da profecia até o seu nascimento. Deixando só essa correção aí. 150 anos da profecia ao nascimento. Vamos para o tópico 1 da nossa lição? Então, você já está sabendo. Nosso posicionamento, livro do profeta Ezequiel. Vamos trabalhar Gog e Magog desse ponto de vista. Acreditamos que a profecia ela irá se cumprir, porque Deus... Antes de ir para o tópico 1, deixa eu dizer a você, Deus, Ele é fiel. Ele cumpre com a sua palavra. Tópico 1 da lição. Essa lição está dividida assim, sobre a identidade dos povos invasores. Tópico 1, tem lá embaixo, você está aparecendo aí na sua tela, parte 1. Essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até parecem ser enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona justamente na antiguidade. Tópico 1 e o item 1. Vamos ler alguns trechos para a gente fechar esse pensamento aqui. Os invasores, tópico 1 e item 1. Os invasores. Ele está fazendo menção de Ezequiel capítulo 38, versículo 6 e Ezequiel 39, versículo número 2, como aparece aí na sua tela. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, capítulo 38 e versículo de número 8. No fim dos dias, capítulo 38, versículo 16. Depois da restauração do Estado de Israel, capítulo 38, versículo 12. Isso significa que será antes da grande tribulação ou talvez no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon. Volta aqui para mim e vamos agora ler texto bíblico. E vamos detalhar parte a parte esse item 1 do tópico 1. Em primeiro lugar, baseado em Ezequiel 38, verso 8, diz que a invasão de Gog e Magog, que vai reunir uma confederação de nações, chamada de Magog, para destruir a nação de Israel, irá acontecer no fim dos dias. Baseado onde? Capítulo 38, versículo 8. Abra sua Bíblia conosco. Vamos abrir a Bíblia. Fim dos dias, capítulo 38. E o versículo de número 8 diz assim: depois de muitos dias serás visitado, no fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel,
que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi retirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Veja que o versículo 8 já começa abrindo assim, depois de muitos dias, e é justamente capítulo 38, versículo 8, capítulo 38, versículo 16, que diz que Gog se levanta no fim dos dias. Ora, quando vai ser esse fim dos dias? É justamente antes do arrebatamento da igreja. E no capítulo 38, versículo 12, o texto sagrado ainda diz que é depois que Israel for restaurado enquanto Estado. Nós teremos uma lição específica para falar sobre a restauração de Israel. Mas deixa eu lhe adiantar uma coisa. Nós temos com Nabucodonosor a primeira dispersão de Israel. Israel foi disperso. As terras foram conquistadas, Israel foi levado para o cativeiro babilônico. Esse cativeiro durou, você já viu aqui em outras lições conosco, 70 anos esse cativeiro. Israel regressa à sua terra. Esdras, capítulo 1, versículo 1, Deus despertou o espírito de Ciro. Olha aquela profecia se cumprindo, 150 anos depois a profecia se cumpre, despertou o espírito de Ciro, e Israel regressa novamente para a sua terra. Só que, o que é que acontece? Na época de Jesus, depois da morte e ressurreição do Senhor, depois de tantos séculos que se passaram, a nação, ou melhor, o Império Romano invade Jerusalém, destrói o templo, e o povo de Israel será disperso. Essa dispersão vai ocorrer, Israel estará espalhado entre o mundo durante 18 séculos. Só que Israel voltou à sua terra, e voltou quando? Em 1948. Como podemos dizer, na nossa época, uma profecia se cumprindo. Abra sua Bíblia no capítulo 36 e o versículo de número 19 do livro de Ezequiel. Veja que coisa linda. Você que está em casa, presta bem atenção na linha de raciocínio que nós estamos trabalhando, que é o da lição da escola dominical. A guerra acontece depois que Israel está restaurado enquanto Estado, enquanto nação. Veja, do Império Romano para a restauração de Israel, 18 séculos, espalhados pelo mundo. E se cumpriu literalmente o capítulo 36 e versículo 19 do livro de Ezequiel, que diz assim: e eu os espalhei entre as nações. Foi Deus que espalhou. E foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. Então foram espalhados por causa dos pecados que haviam cometido. E Deus disse: tudo isso está acontecendo por causa dos pecados de vocês, e eu mesmo julguei. Agora veja o versículo de número 22, ainda do capítulo 36. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Deus está prometendo o seguinte: espalhei vocês e agora estou trazendo de volta para a sua terra. E o versículo 24 diz: e vos tomareis. Isso é muito forte. Tomarei vocês de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei o quê? A vossa terra. Então Israel foi fundado enquanto Estado. A profecia se cumpriu no nosso tempo, 1948. Meu querido irmão em Cristo Jesus, veja como Deus ele é fiel. Então a profecia de Gog e Magog é para o fim dos dias, ou melhor, o período que nós estamos vivendo, fim dos dias. Aí o autor também tem um cuidado de dizer que essa guerra de Gog, não confunda, não é a mesma guerra que vai acontecer no final da grande tribulação. Você se baseia assim, uma que vai acontecer no início da grande tribulação, que tem o nome de Gog e Magog, a outra que vai se chamar também, chama-se Guerra do Armagedon, vai ser chamada pelo nome de Gog e Magog no final da grande tribulação, e a última que vai acontecer justamente em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, que é no finalzinho do milênio. Vamos dar continuidade?
vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Item 1, ou melhor, tópico 1, item 2, compreendendo a profecia. Diz assim, o discurso, vai aparecer na sua tela, o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração. Marca isso, se tiver com a lição da escola dominical, marca isso, porque isso é muito importante para a gente. Mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Nós lemos capítulo 36, o pastor Ezequiel cita o capítulo 36, versículo 24 de Ezequiel, e nós lemos ele aqui, e Amós, capítulo 9, versículo 14 e o versículo 15, depois da diáspora. Sim, mas o que é diáspora? É a dispersão. Israel foi espalhado, mas o Deus que permitiu que Israel fosse espalhado e julgou Israel, o mesmo Deus que trouxe de volta e colocou simplesmente na sua terra. A fidelidade de Deus é algo lindo com a sua nação. Querido irmão, Deus não quebra aliança. Deus é fiel, aquilo que Ele prometeu, Ele irá fazer. Vamos caminhar mais um pouco, volta para a nossa tela. Nós estamos lendo depois de Amós capítulo 9, versículo 14 e 15, para só você se localizar. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário, pois, identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-lo nos tempos atuais. Quando possível, isso tornará a profecia compreensível e mais vívida nos nossos dias. Pastor Ezequias aqui foi excelente, fabuloso. Ele diz, vamos identificar os povos, mas é bom deixar claro, esses povos foram identificados com base no momento que a profecia foi falada. E vamos identificar vamos ver se é possível fazer essa identificação nos dias de hoje. Sim, aí já passamos direto para o tópico, sim, estamos no tópico 1, passamos direto para o subitem 3, Gog. Vamos tentar identificar, vamos ler isso, vamos ler, vai aparecer na sua tela, vamos ler, quem é Gog, né? Vamos tentar responder quem é Gog. Gog, o nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes nas escrituras. Um descendente de Rubem, sem qualquer vínculo com a profecia, e na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Um outro acontecimento. Tais nomes em Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. Vamos continuar. A enciclopédia judaica identifica Gog com o rei Gizes, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. Mas a descrição profética, esse ponto quero chamar a sua atenção, mas a descrição profética e também do Antigo Testamento diz o seguinte, parece indicar um título como Faraó no Egito, Chá na antiga Pérsia e César em Roma, e não o nome de uma pessoa. Volta para mim, vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel capítulo 38. Vamos unir o comentário com um texto bíblico. 38, verso 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirijo o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe de Meseque de Tubal, e profetiza contra ele. Em primeiro lugar, meu querido irmão, Gog não é uma pessoa em si. Não é o nome de uma pessoa. Gog não é nome de pessoa. Gog, na verdade, é um título. Da mesma maneira que nós falamos assim, Faraó, que é um título, César, que é um título, e que são mais comuns nossos, Gog também é um título. Se eu digo Faraó, rei do Egito, estou fazendo referência ao título. Quando falo Gog, justamente rei de Magog. Então estou dizendo que é o título, um título de chefe, um título de soberania, é justamente Gog. E Magog aparece na Bíblia Sagrada de 2 maneiras. Magog enquanto descendente
Vamos lá para o tópico 3 da lição, até para você se basear. Aparece como descendente, mas também aparece como região. O tópico 2 da lição, disse 3, mas o tópico 2 e o item 1, Magog. Vamos unir. Você já está sabendo que Gog é título, né? Como Faraó e como César. Agora, e Magog? Veja, o tópico 2, que vai aparecer na sua tela, e o item 1, diz assim: sobre a identidade dos povos invasores, parte 2. Magog. Onde é que nós encontramos isso? Ele faz referência a capítulo 38, versículo 2. Capítulo 39, versículo 1, a parte B. É o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas incluem os habitantes precedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio Joséfo identifica Magog como os citas, um conjunto de etnia nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Vamos lá. Magog é um nome que aparece na descendência de Noé. É o nome de uma pessoa. Só que no livro de Ezequiel, ele aparece como lugar. Por isso que a gente lê Magog, Gog, príncipe de Magog. Então aparece como lugar, como uma região. Então no antigo, no momento que a profecia foi mencionada, quem eram aquelas regiões ao norte de Israel? Observe. Diz que Magog está ao norte. Capítulo 38 do livro de Ezequiel diz assim, 38 e o verso 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, de Tubal, e profetiza contra ele. E dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe. Você já sabe que é um título. E chefe de Meseque do Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregarão com grandes escudos, rodelas, manejando todas as suas espadas. Olha as nações, persas, versículo 5, persas, etíopes, os de Puti, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, todas as suas tropas, muitos povos, juntamente contigo. Na época que foi escrito, as nações que estavam ao lado norte tinham todos esses nomes. Ao norte de Israel, ele não vem do norte? Na época ou melhor, antes de Jesus nascer, e até mesmo após o nascimento de Jesus, Flávio Joséfo, historiador judeu, é por isso que aparece aqui no comentário da nossa lição, ele diz que os povos que estavam ao norte eram os citas. O que é que acontece? Nós não temos como identificar quais são as nações que vão se reunir numa confederação liderada por esse príncipe, por esse rei, por esse homem. Não é possível dizer quais são as nações que vão se reunir, chefiadas por Gog, e que vão se colocar contra Israel, para destruir a nação de Israel, porque são nações que ficam ao norte. No momento da profecia, quando a profecia foi dada, o mapa que aparecia naquela época tinha alguns povos. No Novo Testamento tinha outros povos, e nos dias atuais tem vários povos, várias nações que estão ao norte. O mais importante, meu querido irmão, você que está em casa, é saber que existirá uma reunião, uma congregação de nações que vai se levantar, que irão se levantar contra Israel, com a finalidade de destruir a nação israelita, liderada justamente por Gog. E é justamente sobre isso que eu quero mostrar a você um versículo que está lá no capítulo 38 e o versículo 13 do livro de Ezequiel. Agora fique com sua Bíblia aberta. Eles vão destruir. A ideia é de destruição. Esse é o propósito dessa invasão. 38
E o verso, nós temos vários versos aqui, tem o verso 10, o verso 11, o verso 12. O verso de número 10, vamos ler? Abra sua Bíblia, para você ver o propósito da invasão. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. Isso é Gog. Deus está dizendo que Gog vai pensar. Versículo 11, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguro, todos eles habitam sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomar, olha a expressão, estou usando a revista corrigida, de tomar o despojo, de arrebatar a presa, de tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se habitam, contra o povo que se ajuntou entre as nações, a qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Então, o propósito dessa invasão, que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja, antes do início da grande tribulação, essa invasão que vai ser contra Israel, liderada por essa confederação de nações, e é bom deixar claro, não é o mundo, são algumas nações. O propósito é simplesmente saquear Israel, destruir Israel, pegar o que tem dentro da nação israelita, um propósito maligno. Veja que o versículo 10 é assim, tu está concebendo no teu coração um desígnio maligno, pensamentos perversos, com a finalidade de matar, de destruir, de acabar com a nação de Israel. Esse é o propósito de Gog, invasão. Mas qual é o resultado dessa invasão? Observe bem, capítulo 38 e o versículo de número 18 diz assim, sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. Versículo 19, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Pense bem comigo. 10 nações se reúnem, liderada por um príncipe, se coloca contra a nação de Israel. Usemos a lógica. Aonde é que 10 tem poder, ou melhor, aonde é que 1 vai ter poder para vencer 10? Essa confederação está em maioria, Israel em desvantagem. A lógica me diz que Israel será destruído, como é o propósito de Gog. Mas é nesse momento que Israel estará em aperto, sem condições de lutar para vencer. E uma coisa é lutar, outra coisa é lutar para vencer. Aí Deus, Jeová dos exércitos, Deus que está no céu, irá chegar naquele momento, irá se intervir e irá derrotar Gog e toda essa confederação de nações, para mostrar que Deus é fiel com a sua palavra e que Deus cuida e ama do seu povo, nesse caso aqui, seu povo Israel. Veja o versículo 23, meu querido irmão, capítulo 38. Deixa a Bíblia aberta aí, capítulo 38, versículo 23. Observe bem. Ou melhor, vamos ler o versículo 22, que o versículo 22 mostra as armas que Deus vai utilizar para vencer essa confederação de nação. E contenderei com eles, é Deus falando, versículo 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre eles, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem justamente ali. São os recursos que Deus vai utilizar: a chuva, a pedra de saraiva, a inundação. Aí no versículo 23, o Senhor arremata, dizendo assim: e assim
eu me engrandecerei e serei santificado, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Veja que coisa, o propósito do inimigo, não resta a menor dúvida, né? Satanás estará por trás disso, é destruir Israel. Por isso que Deus permitiu, ou irá permitir. Mas o propósito de Deus, nesse momento de aperto, nesse momento de invasão, é fazer com que o nome do Senhor seja santificado, engrandecido aos olhos das nações. Todos irão dizer naquele momento: Israel só está vivo e inteiro porque Deus, Jeová dos Exércitos, interveio de uma maneira miraculosa. O que é que nós vemos aqui? Promessa de Deus se cumprindo, Deus cuidando do seu povo. Tem um versículo, meu querido irmão, que não está na lição da escola dominical, mas eu quero ler com você. Abra a sua Bíblia, que é um texto lindo. Lá em Jeremias, você vai entender porque Deus batalha pelo seu povo. Lá em Jeremias, capítulo de número 35, Jeremias 31, me desculpe, Jeremias capítulo 31 e o versículo 35. Abra sua Bíblia, vamos ler de maneira bem pausada. E vou estar sempre chamando a atenção desse texto. Olha o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua, e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar, que faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Antes de ler o versículo 37, deixa eu dizer, mostrar uma coisa a você aqui. Deus está dizendo, existem leis físicas que foram estabelecidas, que governam o dia, que governam a noite, que governam o universo. Se em algum momento essas leis forem quebradas, se desviarem, deixar de existir, se as leis que governam o universo, que governam o mundo, deixar de existir, Deus tira a semente de Israel da frente dele. Como é impossível as leis que Deus estabeleceu deixar de existir? E talvez você esteja pensando assim, professor, foi o que aconteceu. O homem já venceu a lei da gravidade, vai devagar. Ninguém quebra a lei de gravidade. A gente se aproveita dela para voar. E se ela fosse quebrada, deixaria de existir, a gente estava aqui flutuando. A gente aproveita de tudo que tem, mas o que Deus estabeleceu, Deus não quebra. E Deus está dizendo, olha, as leis que governam esse mundo, que governam o universo, se deixar de existir, eu também deixo de amar Israel. E para completar, no versículo 37, o Senhor ainda diz assim, assim diz o Senhor, se puderes ser medido os céus para cima, aí você já está pensando comigo, é possível medir os céus para cima? Se puder ser medido os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. As leis do universo, só quem quebra é Deus. E Deus não quebra suas leis. Então Deus não vai rejeitar Israel. E depois o Senhor lança o desafio. Se algum de vocês conseguir medir o tamanho do céu, então deixe de amar a minha nação. Você está percebendo uma coisa aqui, meu querido? Que essa guerra que terá, é Deus que vai se intervir. E Deus está mostrando, eu sou fiel com Israel. Então Deus, Ele é fiel. Deixa eu falar um pouco mais próximo de você. Porque eu acredito que seja uma direção de Deus. Porque nós estamos falando aqui de guerras, estamos falando aqui, você já sabe quem é Gog, um título, você já sabe quem é Magog, que é essa confederação de nações, que essa guerra irá acontecer antes da grande tribulação. Você está vendo Deus protegendo o seu povo, zelando pelo seu povo, Deus garantindo e dizendo o seguinte, se alguém poder medir o céu, eu tiro Israel da minha presença.
como ninguém pode medir o céu, então ninguém vai tirar Israel da sua terra. Ele ficará ali. O que é que nós estamos vendo? Fidelidade. É a primeira coisa que eu quero deixar para você nessa manhã de domingo aqui. Deus é fiel com a palavra que Ele fala. Ele cumpre. Então descansa, meu querido, teu coração. Se Deus te falou alguma coisa, se Deus te disse, se confidenciou para você algo, Ele vai ser fiel, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Quem falha é a gente, mas Deus não falha de jeito nenhum. Uma segunda lição que nós podemos tirar disso aqui, já que essa lição vai acontecer, já que essa guerra acontece antes do arrebatamento da igreja. O que é que nós estamos vendo? Deus, Jeová dos Exércitos, guerreando por Israel. Por isso que eu fiz aquela conjectura aqui com você. Se são 10 nações contra 1, então a coitada da primeira nação vai ser destruída ali. Então, como Israel não tem força para vencer, Deus está guerreando por Israel. E Deus pode guerrear as tuas guerras. O que é para a gente fazer, a gente faz. E Jesus deixa muito claro isso. O que é para a gente fazer, quem vai fazer é a gente. Mas quando não existe mais possibilidade, acabaram-se os recursos humanos, acabaram-se tudo, não tem força, não tem saída, deixa Deus guerrear as tuas guerras. Deixa o Senhor, Deus dos exércitos, se intervir. Tem hora que não é a força do braço. Você está percebendo uma coisa no texto aqui, que Israel, por mais que tenha armas, não consegue vencer? Fazendo uma conjectura, né? Deixa eu usar uma figura de linguagem. Não é a força do braço de Israel que vai vencer, não. É Deus que vai vencer. Então diga você, não é a força do seu braço que vai fazer você vencer. É Deus que vai batalhar por você. Querido irmão em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, saia daqui confiante que Deus guerreia as tuas guerras. E tem um versículo que eu quero ler com você para fundamentar isso aqui que nós estamos falando. Então lembre disso, essa lição ensina para a gente duas coisas importantes. Ainda tem mais uma. Fidelidade. Deus é fiel com a sua palavra. E segundo, é Deus quem batalha pelo seu povo. Ora, se batalhou por Israel, batalha pela igreja e batalha também individualmente por você para lhe dar vitória. Ah, não tem saída? Tá sem jeito? Deixa com Deus. Ele já entra ganhando. Você que está em casa. Então, se você que está em casa, se você crê justamente nessa palavra que é uma direção de Deus para o teu coração, aí mesmo em casa, dá um glória a Deus, porque Deus está batalhando as tuas guerras. Vamos ler um salmo para complementar o conteúdo aqui da lição? Salmo 46, vamos lá, Salmo 46, voltar. Salmo 46 e o versículo de número 9, ficará para você meditar nessa manhã de domingo. Diz assim a palavra de Deus: Ele faz cessar as guerras, 46 e verso 9, até o fim da terra. Olha o versículo 9. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a face da terra. E falando de lanças e de arcos, quando a gente olha o capítulo 39, ou melhor, o 38, né? No livro de Ezequiel, principalmente 38, 39 também fala, 38 de Ezequiel, tem um momento que a Bíblia diz que Gog vem, né, com suas lanças, e Deus é quem vai quebrar essa lança. Claro que a linguagem está sendo usada aqui de maneira metafórica. Se a guerra vai acontecer, que vai acontecer no início dessa grande tribulação, antes do arrebatamento da igreja, hoje ninguém batalha mais com lanças. As nações batalham com seus mísseis. Com mísseis. Ora, quem é que consegue segurar um míssil? Ninguém.
Sim, coloca um asterisco aí. Ninguém, humanamente falando, mas Deus que vai quebrar as lanças de Gog é o Deus que vai quebrar, neutralizar os mísseis que irão contra Israel. Meu irmão, Deus é um Deus poderoso. Deus é o Deus Jeová dos exércitos, que tem poder para cessar qualquer batalha e neutralizar qualquer arma do inimigo. E eu falo para você especificamente de neutralizar qualquer arma que o inimigo levante para lhe matar, para lhe destruir. Deus neutraliza. Deus tem poder para isso. Querido irmão em Cristo Jesus, daqui a pouquinho nós já estamos terminando. Talvez você esteja perguntando, e o tópico 3 da lição? E o tópico 3? O tópico 3 nós vamos resumir de uma forma assim, rápida, porque todo o tópico 3 é para tirar uma dúvida sobre a questão se a Rússia vai ser uma nação contra Israel ou não nesse período dessa guerra de Gog e Magog. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. A palavra Rússia foi utilizada, é óbvio, não tem o menor sentido, na época, porque houve uma confusão, porque a palavra Rosh foi entendida como sendo Rússia e disseram, vai ser a Rússia que será contra Israel naquele momento ali. Mas é bom deixar claro uma coisa, nós já falamos aqui, não é possível dizer quais são as nações. O que nós podemos dizer a você nesse momento, fazer um resumo geral dessa lição, são 10 nações, uma confederação que se junta sobre o comando de um líder para destruir Israel no início da grande tribulação, ou seja, antes do arrebatamento da igreja. Isso é o que nós precisamos saber. Sem nomes, somente os eventos. E o que é que a gente precisa aprender dessa lição? Fidelidade. Deus é fiel com o seu povo. O que é que nós aprendemos com essa lição? Deus guerreia nossas guerras. O que é que nós aprendemos também com essa lição? Deus é quem cuida e zela pelo seu povo. Logo, é Deus quem cuida de você, zela por você e protege justamente você e toda a sua vida. Então, agradeça a Deus nesse momento pela fidelidade, pela proteção de Deus e por Ele guerrear as suas guerras. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe nessa manhã de domingo e que fique essa mensagem para o teu coração. Fidelidade, cuidado e um Deus que te protege do mal e é o único que pode neutralizar as setas do inimigo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos e amigos, que bênção, estudo maravilhoso, Gog e Magog, um dia de juízo, a partir do capítulo 38 e 39 do profeta Ezequiel, como já de início comentamos, são 2 capítulos que não são tão claros, mas a partir da exposição de hoje, cremos piamente que Deus abriu o vosso entendimento para compreender que verdades nós podemos extrair desses 2 capítulos. Estamos concluindo o nosso culto matinal, a nossa escola bíblica dominical, e nesse instante vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre cada um de nós e que neste dia o seu Santo Espírito esteja sendo derramado sobre as nossas vidas. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, Senhor. Ó Senhor, pelo ensinamento que foi ministrado, pelas lições extraídas, Senhor, destes ensinamentos, e queremos pedir que o Teu Santo Espírito continue, Senhor, sobre as nossas vidas, derramando da Tua graça, derramando do Teu favor sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Continua estendendo as Tuas mãos de Deus sobre cada um, ó Senhor. Ajuda durante todo o dia, Senhor, a programação da Rede Brasil. Ó Deus, a todos os Teus filhos que estarão, Senhor, neste dia
te adorando, te buscando, desenvolvendo suas atividades na igreja, que as mãos poderosas do teu Santo Espírito estejam derramadas, Senhor, estejam derramando da tua graça e do teu Espírito sobre suas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, nosso tempo foi embora, né? O nosso culto matinal. Esperamos vocês no próximo domingo, neste mesmo horário, onde nós estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. E nós aguardamos você no próximo domingo. E não desligue aí a sua TV, tem uma programação toda especial preparada pensando em você. E no próximo domingo, se Deus quiser, estaremos novamente aqui para a glória e honra do seu santo e glorioso nome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.